Nós somos aqui do Comitê Estadual Lula Livre, do Estado de São Paulo. Estamos estreando o programa Chamo Lula, é um programa dos comitês Lula Livre desse estado. A gente está aqui em mais de 150 comitês, com os coordenadores que fazem atividade pelo estado de São Paulo todo. E hoje a gente tem a participação de dois comitês muito especial e também do Luiz Marinho, que é o presidente estadual do PT, e foi ministro do Trabalho e Previdência, para conversar um pouco com a gente sobre a questão do desemprego, da vacina, e também falar um pouco dessa campanha Lula Livre, da importância da liberdade plena de Lula. Então, vamos ter uma boa noite aqui com esse programa. Marinho, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. E é com você. Boa noite, quero comentar você, Soninha, comentar aí todos os nossos internautas que nos acompanham nesse dia. Parece que esse é o primeiro programa do Chama Lula. Queria comentar pela iniciativa. Comentar o Emílio, de Djalma Bom, um grande companheiro Djalma Bom, o Max, do Comitê da Mercedes, o Cabelo, entre outras lideranças que estão aí na retaguarda aí do programa. E, de maneira especial, quem acompanha aí o Comitê Lula Livre no estado de São Paulo e no Brasil. Essa é uma ferramenta importante para a gente dialogar com a nossa militância, com o nosso povo, chamar a atenção da necessidade do engajamento da militância, de todos que querem o bem do nosso país. Falar de emprego, desemprego, de vacina, buscar criar condições de trabalhar com o verbo esperançar, né? Como criar uma expectativa a partir da resistência que nós temos que ter, com as carreatas, com as manifestações, com as redes sociais, com os programas, com as atividades virtuais pelas redes sociais, enfim, chamar a atenção da necessidade de um processo de mobilização. Eu creio que quando a gente fala a partir dessa iniciativa do programa Chama Lula, e o primeiro tema, falar de desemprego e da vacina, e falar das experiências dos comitês do Lula Livre, é importante a gente lembrar que nós estamos vivendo um momento que a pandemia do Covid-19 traz, de fato, um problema de paralisia do processo de mobilização, atrapalha em muito a forma que o PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, na sua tradição de mobilização, mas é preciso lembrar que é necessário resistir. E nós estamos vivendo em um dos momentos mais cruéis do desemprego no Brasil, nos momentos, a partir do momento histórico de medição do desemprego, é um dos mais altos da nossa história. Isso não é somente consequência do problema da vacina, a ausência da vacina, o impacto da pandemia, que gera uma frustração e que gera perda de muita gente boa nas famílias, enfim. Quero aí me solidarizar com todas as famílias que teve algum ente que a Covid levou, que essa pandemia levou. Lembrar da necessidade de estarmos engajados nesse processo, mas lembrar também que não é só a pandemia responsável pelo forte desemprego que nós estamos vivendo. O principal responsável é o erro de escolha que nós tivemos no processo democrático das últimas eleições. O governo Bolsonaro é o grande responsável, a partir do governo Bolsonaro, e quem ajudou a construir, a dirigir, inclusive quem apoiou o golpe para caçar a presidenta Dilma. Esse é o grande responsável da atual situação de desastre, de tragédia social que nós estamos vivendo. Desemprego nas alturas, fome voltando. Lembrar que em 2002, quando a gente elege o presidente Lula, que assumiu em janeiro de 2003, diferentemente do que os tucanos costumam dizer, que entregou o país redondo, equilibrado, com inflação sob controle, não é real. Em janeiro de 2003, é só pegar as páginas de jornais, as capas de jornais de revista da época, que vai lembrar que a projeção da inflação em janeiro de 2003 era da ordem de 36% ao ano. O desemprego estava na magnitude que está hoje, ou seja,
no mesmo patamar. O desespero, a fome, o desespero social era quase como hoje. Então, a ausência de expectativa, a ausência de esperança. Aliás, a eleição do Lula vem responder à construção de um processo de resistência contínua que nós tivemos ao longo do tempo e a expectativa de esperança de voltar a falar de crescimento, de oportunidade, de geração de emprego, de inclusão social, de inversão de prioridade. Nós construímos, durante o governo Lula, o processo de equilíbrio da economia, da macroeconomia, e junto com a habilidade, na direção do presidente Lula, de fomentar um debate da economia informal, dos catadores de papel, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores do campo e da cidade, da economia informal, do pequeno negócio, a política de crédito, de microcrédito, a política de valorização do pequeno negócio, da pequena empresa, a situação de incentivo para criar os meios. Então, foi todo um processo de regulamentação e de formalização da economia que tinha, naquele momento, um grande problema da informalidade da economia. E o presidente Lula determina crédito dirigido para infraestrutura, para a política de crédito e microcrédito e para a formalização da economia, ou seja, a valorização do trabalho. É com esses pilares que a economia começou a girar de uma maneira positiva, que levou à situação de pleno emprego. O governo Lula e Dilma criou um momento, e o Marx sabe muito bem, Djalma também, enfim, os trabalhadores que estejam nos assistindo sabem bem que nós tivemos um momento que era necessário importar mão de obra, é necessário chamar engenheiro que fora do país, que faltava engenheiros no Brasil. Então, a chamada para as universidades, aumentar a capacidade de qualificação, de formação de engenheiros. Hoje, os engenheiros estão aí ou desempregados, ou aceitando salário na informalidade, ou nos aplicativos, nos Ubers da vida, enfim, uma situação de desespero. Uma situação onde a gente assiste a retomada da fome, a retomada da miséria. E nesse caos surge a pandemia para agravar ainda mais a situação. Uma situação agravada leva a uma necessidade, um processo de mobilização vitoriosa, diga-se de passagem. Os partidos de esquerda atuaram em sintonia, a bancada do PT, na Câmara Federal e no Senado, que leva a um processo de aprovar e impor praticamente ao governo Bolsonaro dois programas importantes. O programa de preservação do emprego, que o Marx seguramente vai falar disso, na experiência do Comitê da Mercedes, dos trabalhadores da Mercedes, e da renda emergencial. Então, esses dois programas levou a uma situação onde criou um colchão de proteção aos mais pobres do país. Com o fim do programa emergencial e com o fim do programa de preservação de empregos, seguramente nós teremos uma situação muito agravada. E os noticiários dos jornais que isso está levando um processo de aumento dramático de milhões de famílias voltar à situação e agravar a situação de fome que já vinha a partir do processo de crescimento do desemprego. Nos resta, eu creio, o movimento sindical, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os movimentos populares, os partidos de esquerdas, os comitês jornalísticos, a construir um processo de continuidade do processo de resistência. No ano de 2021, infelizmente, eu não vejo uma expectativa de melhoria do ambiente econômico do país, mas nós precisamos chamar toda a nossa juventude, engajar todo mundo no sentido de, a partir dessa resistência, uma pressão para que o Congresso Nacional saia do seu processo letárgico de covardia e tem que pautar o impeachment desse irresponsável genocida do presidente Bolsonaro. Nós temos que dar um break nisso. O Bolsonaro oferece um risco real e concreto ao processo democrático do país. Então, nós temos uma situação muito agravada nesse processo. É preciso que os nossos prefeitos, os nossos parlamentares estejam em sintonia com isso, no sentido de olhar para 22 com muita esperança. O Supremo é outra instituição
que tem que ser chamado à responsabilidade, a partir das denúncias, da muita clareza de toda a perseguição e sacanagem que foram feitas com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, a perseguição ao presidente Lula para tirar do processo eleitoral, para condená-lo, para prendê-lo, na verdade, leva a um processo onde o Supremo é preciso assumir a sua responsabilidade para o Moro ser condenado como suspeito, anular os processos, devolver ao presidente Lula o seu direito democrático para criarmos um processo de esperança nas eleições de 22. Eu vejo que a esperança do nosso povo passa pelas eleições de 22, mas para chegar lá é preciso muita resistência e muita mobilização em 21 e 22, que possa colocar nos eixo a possibilidade de, democraticamente, a gente, na escolha de 22, a partir de 23, poder sonhar de novo. Sonhar de novo com um Brasil que nós já enxergamos, tivemos há pouco tempo, sob a liderança do presidente Lula e da presidenta Dilma, do pleno emprego. Para voltar ao pleno emprego, é preciso voltar a falar de investimento em infraestrutura, é preciso voltar a falar de geração de empregos, é preciso voltar a falar de investimento na qualificação profissional, porque hoje nós temos o agravante do desemprego somado com a ausência de uma política de qualificação profissional que nós tivemos até pouco tempo. É preciso voltar a falar de restabelecer o Minha Casa Minha Vida, voltar a falar de novo da inclusão das mulheres, do nosso povo negro, do nosso povo LGBT, do nosso povo da periferia, voltar a falar de microcrédito, de crédito para a produção e para o consumo. Ou seja, é preciso cuidar da nossa gente. Nossa gente está abandonada por esses governos que estão, na verdade, criando uma ameaça real e concreta ao processo democrático do nosso país. É assim que eu vejo esse momento aqui. Muita preocupação. Preocupação que eu acho que nós temos que socializar com todos os brasileiros e brasileiras que têm uma preocupação democrática e que todos têm um papel de ajudar para que nós possamos recolocar na ordem do dia, nesse processo de mobilização, a partir da Frente Brasil Popular, que vem trabalhando com todas as instituições sociais democráticas, com os partidos políticos, enfim, com as centrais sindicais, para que nós possamos, nesse processo de mobilização, enxergar esperança, enxergar a possibilidade de vitória. Portanto, eu quero, Soninha, cumprimentar toda a nossa militância que soube resistir durante todo o processo de prisão do Lula, nos comitês da Livre, nas campanhas que fizemos pelo Brasil afora, nos sacrifícios de muita gente anônima que trabalharam de forma incansável pelo Brasil afora, até chegar à liberdade do presidente Lula parcial, e eu chamaria parcial, porque nós queremos ter a oportunidade de ver o Lula de novo presidente da República. E aí cabe ao Supremo, cabe ao Congresso assumir as suas responsabilidades. Mas não o farão sem um processo de mobilização. Portanto, o processo de mobilização é urgente e premente nesse processo. Já falei aqui quase 15 minutos, portanto, já estourei o tempo que vocês tinham me sugerido. Agradeço imensamente cada um de vocês. Estamos à disposição sempre. Valeu. Obrigada, Marinho. É sempre um prazer te ouvir e a sua participação enriquece muito o nosso debate aqui, nesse bate-papo, nessa noite de terça-feira. Nós estamos no estado todo, além de Roma e em Oxford também. Nós temos aqui Diadema, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Piracicaba. Então, estamos conectados aqui no estado de São Paulo todo, além da capital, né? Marinho, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui, volta sempre, volta mais vezes, chama o Lula e a gente está aqui esperando você numa próxima. Muito obrigada, Marinho. Vamos juntos, é um prazer sempre. Eu queria chamar aqui o Djalma Bom, Djalma Bom, que é o nosso ex-deputado, né? Fundador do PT e coordenador do Comitê Rua João Moura, na capital, em São Paulo, para falar um pouco da trajetória, da história, da vivência dele e experiência dentro do mundo do trabalho, do sindicalismo. Pedir para as pessoas que quiserem e estão assistindo, colocarem aqui a hashtag. Está passando a hashtag aqui embaixo. Quem quiser fazer perguntas também, fiquem à vontade. A gente, na medida do possível, vai respondendo.
compartilhando para que essa mensagem desse programa possa chegar a quem precisa ouvir sobre a realidade, a verdade e principalmente sobre a inocência de Lula. Djalma, boa noite. Boa noite, Soninha. Boa noite a todos os companheiros e as companheiras que estão nos assistindo. Eu gostaria de dizer, começando a minha fala, que nós não podemos esquecer jamais. O Lula está solto, o Lula não está livre. Anula STF, que seja restabelecido os direitos políticos do companheiro Lula, principalmente depois das últimas notícias, confirmando tudo aquilo que nós já sabíamos, né? Eu quero dizer o seguinte, a minha fala, a gente tem que voltar a 49 anos atrás. Imagina, 49 anos atrás, né? Em 1972, eu comecei a minha militância sindical como cipêiro na Mercedes-Benz do Brasil. Naquela época, a Mercedes tinha 16 mil funcionários. A Mercedes fabricava 120 caminhões diariamente e 10 ônibus. Em 1975, o companheiro Lula me chamou para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. E o Lula me disse para mim o seguinte: Djalma, esse tipo de sindicalismo que é praticado no Brasil, também aqui no nosso sindicato, eu discordo completamente. E a minha disposição e os meus objetivos é desenvolver um novo sindicalismo no Brasil. Um sindicalismo de contestação, um sindicalismo onde o sindicato seja um instrumento de luta e da defesa dos interesses da classe trabalhadora no nosso país. Esses eram os objetivos do companheiro Lula, que algumas pessoas posteriormente diziam que era um novo sindicalismo. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, não era um novo sindicalismo. Era um sindicalismo diferente, onde os diretores do sindicato não ficavam esperando os trabalhadores dentro do sindicato. Nós começamos a desenvolver esse sindicalismo diferente, com as assembleias nas portas das fábricas, a conscientização, a organização dos trabalhadores dentro das fábricas. A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra em 1780. A segunda revolução industrial aconteceu nos Estados Unidos em 1913, que foi a indústria automobilística. E nós vamos falar sobre a indústria automobilística, nós vamos falar da Mercedes-Benz do Brasil, a empresa que eu trabalhei durante 27 anos e a indústria onde o companheiro Max está trabalhando atualmente. A Mercedes, a base de organização da Mercedes era a linha de montagem. Linha de montagem. Aquelas pessoas que assistiram o filme do Chaplin, Tempos Modernos, vai se lembrar muito bem o que é essa tal de linha de montagem. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores dentro da fábrica, dentro da Mercedes, era um trabalho intenso, um trabalho insalubre, um trabalho rotineiro, era um trabalho de baixa escolaridade e um trabalho de pouco treinamento. Quando o Lula me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato, eu comecei a desenvolver um trabalho de base dentro da Mercedes-Benz. Eu me lembro muito bem que a primeira atitude que eu tive foi conversar com a minha chefia, que naquele momento eu tinha sido eleito para ser diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.
e que eu iria, a partir daquele momento, trabalhar na organização, na conscientização dos trabalhadores e as trabalhadoras da Mercedes-Benz. E, a partir daquele momento, eu não trabalharia mais para a Mercedes-Benz. Eu trabalharia desenvolvendo o trabalho sindical dentro da Mercedes. Eu consegui convencer a chefia e eu adquiri, já em 1975, a minha liberdade sindical para fazer o trabalho sindical dentro da Mercedes. E dentro dessa concepção de um sindicalismo diferente, eu tinha como concepção, como atuação, de não usar um discurso assistencialista nem paternalista com os trabalhadores. Eu estava junto com os trabalhadores e tudo o que acontecia, as reivindicações dos trabalhadores, que eles diziam para mim e me procuravam para resolver o problema, eu dizia para eles o seguinte: nós vamos resolver o problema conjuntamente. Nós vamos resolver o problema junto com vocês, junto com o sindicato e com a minha participação. Eu me lembro muito bem, para vocês terem ideia, para que a gente pudesse colocar um quadro de aviso nas empresas, precisaria ser uma negociação coletiva, através do dissídio coletivo, para que o sindicato pudesse colocar o quadro de aviso. Eu, dentro da Mercedes, a partir de 1975, fazendo esse trabalho de base, eu comecei uma atividade sindical onde colocava a mesa em frente à porta de entrada no restaurante da Mercedes e comecei a desenvolver o trabalho sindical. Era um trabalho que nunca falava mentira para os trabalhadores, sempre contar a verdade para os trabalhadores. Eu tinha como prática sindicalizar 5 trabalhadores todos os dias. Eu fui um dos diretores que mais sindicalizei os trabalhadores metalúrgicos dentro da Mercedes-Benz do Brasil. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando todas essas questões, logicamente, existem as contradições entre o capital e o trabalho. E na Mercedes não era diferente a exploração capitalista dentro da fábrica. E essa exploração capitalista dentro da Mercedes, ela se dava através de 3 fatores. O primeiro fator era a prática da Mercedes em obrigar os trabalhadores a fazerem hora extra, o excesso de hora extra. E tinha a pressão da chefia. Os trabalhadores que não fizessem hora extra entravam numa lista negra e era mandado embora da empresa. Além do trabalho normal que os trabalhadores faziam de segunda a sábado, que era 8 horas de trabalho, os trabalhadores eram obrigados a fazer 2 horas extras e eram obrigados também a fazer horas extras nos domingos e feriados. Era uma base, além das 240 horas, 220 horas normais, os trabalhadores faziam uma base de 48, 50, 52 horas extra. E vocês sabem como é que é. O segundo tipo de exploração dentro da Mercedes eram os turnos de revezamento. Os trabalhadores trabalhavam das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. E, automaticamente, a Mercedes usava esse tipo de exploração para que a sua produção pudesse estar sempre em atividade em dia. Mas os trabalhadores sofriam as consequências por causa desse turno de revezamento. Imaginam vocês, quando o trabalhador deveria estar com a sua família, deveria estar almoçando, porque ele trabalhou durante a noite, ele, em vez de estar almoçando, eles estavam dormindo na sua casa. À noite que ele deveria estar gozando do repouso noturno, ele estava trabalhando. Esse trabalhador não tinha condições de desenvolver uma vida social, não tinha o direito de trabalhar, não tinha o direito de estudar e não tinha o direito de estar junto com a tua família. Quer dizer que nós tínhamos o tipo de exploração, o excesso de horas extras, e o segundo tipo de exploração
dentro da empresa era a intensidade do ritmo de trabalho. Eu disse para vocês que o uso da Mercedes era a linha de montagem, né? A linha de montagem. Os trabalhadores colocavam a peça e automaticamente a linha ia funcionando, ia funcionando, ia funcionando. O abuso da chefia, por exemplo, na linha de montagem de caminhão, que deveria sair 120 caminhão, a chefia aumentava o ritmo da intensidade e o trabalhador produzia 10, 12 caminhões a mais. Esse trabalhador, ele não tinha o direito nem de ir no banheiro para fazer as suas necessidades. Imagina vocês, aquele trabalhador que colocava o pneu no caminhão. Ele não tinha o direito de ir no banheiro para fazer as suas necessidades. Ele entrava às 6 horas da manhã e às 2 horas da tarde ele era obrigado a ficar ali. Lembra muito bem os tempos modernos que eu expliquei para vocês, quando o Chaplin saiu na rua, ele viu uma senhora com uma blusa cheia de botões, ele estava com um apertador e ele saiu correndo atrás da mulher. Esse era o tipo de ritmo de atividade que os trabalhadores tinham dentro da Mercedes. Bom, essa coisa teve um desdobramento muito grande. Esse desdobramento todos nós conhecemos. Esse tipo de organização dentro da Mercedes, né? A conscientização dos trabalhadores, nós tivemos a primeira greve da Scania em 1978. Nós tivemos a segunda greve em 1979 e nós tivemos a terceira greve em 1980. Né? Algumas pessoas podem falar, mas, Djalma, os trabalhadores ganharam muito. Os trabalhadores ganharam uma consciência de classe, e essa consciência de classe teve o desdobramento. Primeiro, os trabalhadores foram respeitados dentro da fábrica e começaram a andar de cabeça erguida. O segundo desdobramento disso aí foi a sua participação política, né? Organização do Partido dos Trabalhadores, organização da Central Única dos Trabalhadores, a eleição de um retirante nordestino, um operário, o primeiro presidente da República no nosso país, e esse operário mostrou que a classe trabalhadora sabe trabalhar e sabe produzir. Eu vou concluir dizendo o seguinte, eu quero dar um salto além daquilo que o Marinho disse. O Marinho disse que nós estamos de parabéns porque nós temos resistido. Eu acho que é muito pouco que nós estamos fazendo. Nós devemos continuar resistindo, sim, mas está chegando um momento que a nossa resistência ela é insuficiente. Nós devemos resistir e nós devemos ter um processo de reação. Resistir e reagir. Terminei. Muito obrigada, Djalma. Sempre uma alegria contar com o Djalma aqui. Djalma, que é atuante do comitê, né, na Comitê Rua João Moura, participa com a gente há bastante tempo, também idealizador da Ação da Chama, que é a ação principal do comitê. Nós já estamos aqui em bastante pessoas assistindo, tem o comitê do Bar do Frango, está aqui, nós estamos em Jabaquara, o comitê também, o Conselho Municipal de São Paulo, a idealização desse programa se deu através do Cabelo, Severino Cabelo, que é o coordenador do Conselho Municipal Lula Livre. Vou pedir para vocês irem compartilhando, comentando, colocando a hashtag, nós estamos conseguindo acompanhar daqui. As perguntas são bem-vindas, mas queria falar também um pouco do momento histórico que esse programa, que estreia hoje, nesse momento duro de 2021, nos dá oportunidade. Nós temos aqui 2 gerações de trabalhadores, né, operários da fábrica da Mercedes-Benz. O Marinho também sindicalista, também atuou em fábricas, né? Então eu queria chamar um pouco para conversar com a gente o Max Pinho, que é coordenador do comitê da Mercedes-Benz, é cipeiro, tem uma responsabilidade importante lá dentro com a segurança do trabalhador.
é membro do Conselho Executivo dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, para falar um pouco desse momento da robotização, de qual é essa situação do trabalhador hoje, a resistência dentro da fábrica, enfim, conversar um pouco. Boa noite, Max. Boa noite, Soninha. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer imenso, né, poder estar aqui participando desse programa. Cumprimentar aí o nosso companheiro Marinho. Marinho foi o nosso melhor prefeito de São Bernardo do Campo, né, além de ministro do Trabalho, da Previdência, né, da CUT, do nosso sindicato, né, e hoje atual presidente estadual do nosso partido. Cumprimentar também o companheiro Emílio, também está aqui conosco, acompanhando, né, e o Djalma Bom, grande Djalma Bom. Para mim é um grande prazer também estar aqui dividindo esse programa com o Djalma, né, então, como já foi apresentado aqui, a gente é oriundo da mesma fábrica, né? Então, eu sou resultado da luta que o Djalma começou lá na década de 80, lá na década, né, final de 70 e década de 80. O Djalma, ele resgata um pouco aí a luta, né, dentro da Mercedes e trazendo um pouco, né, o enfrentamento que era feito na época por conta da organização do trabalho. E ele fala aí da importância, né, e o grande ganho que os trabalhadores teve naquele período, que foi a consciência política, né, e naquele momento se preservava muito os valores humanos, né, os valores da coletividade, da solidariedade. Então, os trabalhadores tinham isso na sua veia, né, correndo no sangue esses valores. E com a transformação da sociedade, a gente percebe hoje, isso eu estou falando na sociedade, como toda a inversão dos valores, né? Então, os valores colocados aí pelo capitalismo, hoje ele está muito enraizado em cada cidadão e também isso no chão de fábrica, né? Logo depois da criação da comissão de fábrica, no início da década de 80, veio o processo de reestruturação produtiva. Na década de 90, né, veio com abertura de mercado na época do governo Collor. Então, todo o processo da reestruturação produtiva, e a reestruturação produtiva começou, além de mudar a forma de organizar o trabalho, mas exigir um outro trabalhador, um outro perfil de trabalhador, né? Exigir uma mais qualificação dos trabalhadores. Então, aquele trabalhador da época que migrava do Nordeste e vinha para São Paulo, para o grande ABC, para buscar emprego, né? E quando conseguiu um emprego numa multinacional, ele tinha ali como objetivo criar sua família, né? Garantir a sua aposentadoria, criar seus filhos através desse emprego, e junto com isso ele carregava esses valores, né, da solidariedade, do companheirismo. Então, tinha um significado enorme a palavra companheiro, né? Quando um trabalhador chegava numa fábrica e era cumprimentado como companheiro, ele se sentia em casa. Hoje, né, pegando isso como exemplo, hoje em alguns lugares, você chegar e chamar de companheiro, tem algumas pessoas que já olham meio torto, né? Já falam, isso aí é comunista, né? E eu gosto de falar sempre bastante nisso, né? Inclusive, eu gosto muito de usar barba comprida, né? Para alguém, né, olhar e falar, isso é comunista, né? E é elogio, né? Não é ofensa como muitos falam, né? Querendo ofender, né? Claro, eu não sou comunista, né? Eu defendo, né, a linha socialista, né? Mas essa onda aí contra a esquerda, a Organização dos Trabalhadores, né, o Partido dos Trabalhadores, a gente tem que combater, e são várias formas para combater. Então, com a transformação do trabalho na década de 90, né, e com a mudança do perfil dos trabalhadores, com a inversão de valores, naquele momento, dentro da Mercedes, também teve uma grande resistência dos trabalhadores e uma atuação do sindicato. E como o Djalma Bom falou, uma grande conquista foi, diante de todas as lutas, né, feitas no chão de fábrica, foi o respeito, né?
E esse respeito veio por algo que a gente sempre defendeu, que é a democratização das relações de trabalho. Então, aquela época que o chefe, que obrigava o trabalhador a vir fazer hora extra, né, obrigava o trabalhador a trabalhar, né, de tal forma, que a gente falava que era na base do chicote, a luta dos trabalhadores tirou o chicote da mão da chefia. Então, a gente construiu um ambiente de trabalho mais democrático, mas o capital que não se contenta com isso, quer sempre estar no comando, né, hoje eles aprimoraram a forma de explorar o trabalhador, né? Hoje não é mais na base do chicote, mas é na base do camisa 10, né? O chefia tem um outro linguajar mais suave de conversar com os trabalhadores, de cooptar os trabalhadores, né? De vender ilusões para os trabalhadores, como se todos que entrou numa fábrica e tem uma faculdade de engenheiro, né, que ele vai ser realmente engenheiro dentro de uma montadora, né, que ele vai virar chefe, que tem espaço para todos virarem chefe. Então, muitos, na busca dessa ascensão profissional, acaba acreditando na lábia da chefia e acaba ficando mais à mercê, né, do que a empresa prega, do que buscar uma relação de companheiro, uma relação de coletividade e uma união para buscar solução dos problemas, né, que está no dia a dia do trabalho, buscar de forma coletiva e de forma participativa. Então, hoje, os trabalhadores, aonde tem a representação sindical, onde tem a comissão de fábrica, muitos acham que a representação é um empregado dos trabalhadores, que tem a comissão de fábrica lá, então a comissão de fábrica é obrigada a resolver todos os problemas, né, por si só. E o trabalhador, ele se coloca fora do processo da busca da solução desses problemas. Então, hoje, Djalma, a gente tem um grande desafio aí, que é resgatar a consciência de classe dos trabalhadores, né? A consciência de classe de toda a sociedade. E quando eu falo isso, a maior prova disso é em momento das eleições, né, onde está colocado em disputa 2 projetos de sociedade e a gente perceber, né, a classe pobre, né, os trabalhadores votando, né, num gestor, né, em alguém que fez um discurso que é gestor e tem experiência de administrar uma cidade, um estado, né, e alguém que veio da classe empresarial. Então, a gente tem um grande desafio hoje, que é conscientizar a classe trabalhadora. E o Comitê Lula Livre, né? E lá na fábrica a gente tem o Comitê Lula Livre na Mercedes, que é um pouco a consequência também do núcleo do PT, dos trabalhadores na Mercedes. Então a gente tinha lá na década de 90 o núcleo do PT, inclusive o núcleo do PT foi um dos núcleos que mais tem arrecadado nas eleições do presidente Lula, né, para contribuir nas eleições. Então, o núcleo, na época, tem arrecadado bastante, isso, né, de forma voluntária por parte dos trabalhadores, pelo grau de consciência que tinha naquele momento. Mas, na década de 90, a gente conseguiu também importantes acordos, né? A estrutura de cargos e salários, né, que tem até hoje com os trabalhadores da produção, foi conquistado naquele momento, na década de 90, né? O adicional de férias, que até hoje, né, é de 50% adicional de férias na Mercedes. Então, o trabalhador que sai de férias, ele, ao invés de receber um adicional de 33%, conforme a legislação, ele recebe um adicional de 50%. Né? A barreira, desde a década de 90, tem um acordo, né, que impõe uma barreira nas terceirizações, na época, né, das atividades meio. Hoje tem uma nova legislação aprovada em 2017, que as empresas podem terceirizar até atividade fim. Né? A PLR foi conquistada na primeira empresa privada a fazer um acordo de PLR, foi na Mercedes, isso em 1995. Né? Mas uma grande conquista, que é uma bandeira histórica do movimento sindical, e a gente conquistou em 1999, que foi a redução da jornada semanal para 40 horas. Então, desde 1999, a gente pratica na Mercedes uma jornada de 40 horas semanais, né? Diferente do que
a lei prevê aí, que é as 44 horas semanais. Na época, na verdade, né, em muitas empresas, a briga era para cumprir a legislação, né, era para cumprir as 44 horas semanais, porque muitos faziam 48 horas. Como o Djalma falou, a Mercedes, né, a chefia obrigava o pessoal a fazer, né, sempre as horas extras, que isso dava 48 horas, mais de 48 horas semanais. Então, isso um pouco na década de 90, né? Nos anos 2000, e aí mais no governo Lula, a gente fala que teve o período de bonança, né? Empregos, né? Mais de 15 milhões de empregos aí entre 2003 e 2010, né? Aumento salarial, pegando como base o salário mínimo, mais de 53% de aumento real no salário mínimo nesse mesmo período, né? As políticas sociais, né, implantadas no governo Lula, Luz para Todos, Ciência Sem Fronteiras, Minha Casa Minha Vida, ProUni, e no governo Dilma, né, e ontem mesmo até um colega na fábrica me questionou, mas por que você acha que o PT perdeu as eleições? Por que o PT saiu do governo? Né? E eu falei, porque o PT, de fato, começou a transformar a sociedade para a classe mais pobre, né? Para os trabalhadores. Então, mexeu com o poder. E o poder não é quem está sentado, né, numa cadeira de parlamentar, mas o poder é quem detém, né, o capital. Então, não é um trabalhador que chegou, né, na Câmara, né, no Congresso, que chegou na Câmara de Deputados, não, mas é um grande empresário. E o governo Lula, como o governo Dilma, e a Dilma, ela colocou um alfinete no coração do sistema capitalista quando ela tomou a medida de baixar os juros dos bancos privados, dos bancos públicos, forçando o banco privado, claro, né, várias outras ações. Então, isso afrontou o sistema, afrontou o capitalismo, e em 2016 veio o golpe, né, derrubando a presidenta Dilma, e um ano que o Michel Temer, né, assumiu ali, a gente viu a velocidade da retirada de direitos com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, né, a lei de terceirização, e chegar ao ponto, né, de, na eleição, ser eleito um presidente, né, com as características do Bolsonaro, 1000 vezes pior do que representou o Michel Temer. E com isso, né, o avanço das privatizações, a diminuição do poder de renda, né, de compra dos trabalhadores, afetando também, né, a produção, a queda na taxa de investimento, a falta de política do conteúdo local afetando a indústria, né, e aumentando o desemprego na indústria, o processo de desindustrialização, né, que já vinha, mas de forma lenta, se acelerou de 2017 para cá, com isso aumentando muito o número de desemprego. Então, só com o fechamento da Ford, a gente pode considerar aí, né, em toda a cadeia, mais de 200 mil empregos perdidos, só com o fechamento da Ford, aí considerando também, né, que é um trabalhador que deixou de consumir no comércio, então pegando a cadeia completa como um todo. Né? No ano passado, em novembro do ano passado, né, dados do CAGED, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Esse período da pandemia, isso tem se acelerado. Né? O Marinho comentou um pouquinho aí da MP 936, né? E a gente lembra, a MP 936 ela foi consequência da MP 927, e depois o governo implantando o primeiro desenho da MP 936, onde a presidência da República colocava que as empresas poderiam afastar os trabalhadores durante o período de 4 meses e não precisava pagar salário nenhum. Né? Então, o impacto que isso iria ter na economia muito maior, né, do que está acontecendo. E é claro que naquele momento teve um movimento aí dos nossos parlamentares, né, dos partidos de esquerda, a oposição no Congresso, o movimento sindical também, né, fazendo a frente, questionando o governo, e adequou a MP
936, né? Ela trazia também a possibilidade para os patrões negociar individualmente com cada trabalhador alternativas para esse período de crise, esse período de pandemia. E aí a gente sabe como que é a relação do patrão e o funcionário, né? Uma relação de desigualdade. Então, um trabalhador, quando assina o contrato de trabalho com a empresa, ele já assina o contrato de subordinação. Então, essa lógica do patrão negociar direto com o trabalhador é para impor os interesses da empresa e o trabalhador, de forma individual, não ter condição, né, de reagir, de negociar, de ter uma negociação igual com o patrão, né? E isso é uma frente também para querer desmobilizar, desestruturar o sindicato, né, os sindicatos. Então, com a mudança que teve na MP 936, que possibilitou, né, as negociações coletivas, então teve frentes de negociações importantes nesse momento. Aqui no ABC, a gente conseguiu acordos de estabilidade de emprego dos trabalhadores durante o período de pandemia, né, através do mecanismo que a MP oferecia, que é a suspensão de contrato, mas suspensão de contrato, né, com estabilidade de emprego, além do que a MP previa. Na Mercedes, por exemplo, quando a gente fechou um acordo lá em abril, então o trabalhador que ia ficar 2 meses de suspensão, ele teria estabilidade de mais 2 meses quando terminasse a suspensão. O nosso acordo garantiu a estabilidade até dezembro de 2020, além do que a MP previu, né? O nosso acordo previa também uma complementação salarial garantindo 100% do salário líquido de todos os trabalhadores, né? Além da ajuda emergencial que a MP previa. Então, foi uma atuação do sindicato, né, direto com as empresas para buscar um acordo que trouxesse essa garantia para o trabalhador, que mantivesse o poder de compra dos trabalhadores também, para diminuir o impacto na economia, né? Diferente do que a gente percebia aí do presidente, né, que todas as medidas que o presidente vinha colocando aí só vinha fomentar mais ainda o problema da economia no país, além do agravamento aí com a pandemia, né? Então, o presidente, todo momento, ficou se colocando aí contra o distanciamento social, né? Que até aquele momento a melhor medida era o distanciamento social. Hoje tem a esperança aí da vacina, né? Saiu a vacina, mas o presidente está todo momento aí se colocando contra, colocando dificuldade, né? E a luta nossa hoje é que para que tenha vacina para todos. Então, um pouco tentando fazer aí um link, né, do que o Djalma Bom falou lá da época até os desafios que a gente tem hoje, a luta que a gente tem hoje. E eu acho que no próximo bloco aí a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre o Comitê Lula Livre, a importância que tem a bandeira Lula Livre com toda essa história e a luta da classe operária. Obrigada, Max. Muito obrigada. Eu queria dizer aqui que nós estamos aumentando, estou anotando na medida do possível as perguntas também, tem várias sugestões aqui, pedindo um programa de mulheres, nós estamos construindo para março, já vou respondendo aqui. Tem perguntas para o Max, tem perguntas para o Marinho, para o Djalma, estou anotando para a gente ir dando conta disso na medida de outros programas também. Queria dizer que está chegando um oizinho aqui, está acompanhando a gente o Chico Macena, que é nosso coordenador estadual do Comitê Lula Livre. Também está a Baixada Santista, está acompanhando a gente aqui. O nosso próximo programa é dia 18, às 19 horas. Então, dia 18, a gente tem aqui mais 2 comitês Lula Livre. Os comitês Lula Livre podem ser organizados aí na sua cidade. Está passando aqui embaixo, ó, nesse amarelinho, o telefone, o WhatsApp do Comitê Lula Livre, para que a gente possa ajudar você a se organizar e como que você pode tocar essa campanha Lula Livre aí na sua cidade, no seu território, num assentamento e participar com a gente. Esse programa a gente vai seguir com os coordenadores de cada comitê. Esses coordenadores representam os seus comitês e, enfim, tem uma importante tarefa de levar a campanha Lula Livre
no caso do MBB, para dentro da fábrica da Mercedes, o comitê da Rua João Moura, ali em toda aquela região de São Paulo. Então, dia 18, às 19 horas, a gente tem um encontro de novo aqui, por esses canais que vocês estão assistindo. Está rolando aí embaixo também a página do Comitê Estadual Lula Livre, você pode assistir esse programa depois. Queria agradecer o Emílio, que é a pessoa que consegue ajudar a gente aqui, operar, enfim, e tornar realidade essa idealização do Conselho Municipal, junto com os comitês. Isso foi construído a mais de 100 mãos, porque nós estamos em mais de 150 comitês no estado de São Paulo. Então, foi junto que a gente conseguiu pensar e chegar nesse resultado dessa estreia histórica hoje, com essas duas gerações, trazendo um pouco da experiência da fábrica, da história do trabalhador no Brasil. Eu queria, então, chamar o Marinho para fazer as considerações finais, mas antes disso eu vou chamar o Djalma para falar rapidinho um tchau e também chamar para participarem do comitê dele, e depois o Max, e aí o Marinho vem fazendo as considerações, dando um tchau para a gente, e a gente se encontra no dia 18. Djalma. A gente não está te escutando. Ele tem que ligar o som, Djalma. Está desligado o som. Aí, então, Sonia, agora sim, Djalma. Então, a gente quer agradecer as pessoas que estão nos assistindo, agradecer ao Emílio, agradecer ao Marinho, o Mark, agradecer a você pelo seu trabalho e dizer que a gente continua na luta, né? Vou fazer 82 anos, mas a minha disposição de luta é aquela disposição de continuar lutando pela nossa utopia, as minhas convicções socialistas. Um país onde 2% detém 98% das riquezas produzidas e 98% detém somente 2% dessas produção, dessas riquezas, tem que acontecer alguma coisa mais profunda para mudar. Continuamos insistindo na liberdade do companheiro Lula, contra as injustiças que foram cometidas contra o companheiro. Dizer para vocês que o Lula não fez do sindicato um meio para ficar rico. O Lula saiu do sindicato caçado, preso e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E nós temos o dever e a obrigação de continuar lutando por esse companheiro. Eu queria fazer uma proposta, Soninha. Uma das melhores coisas que aconteceu ultimamente foi justamente a descoberta dos comitês do Lula Livre. E nós precisamos dar continuidade, Marinho. Você tem que nos ajudar a continuar aumentando a formação de novos comitês do Lula Livre pelo Brasil afora. Independentemente da pandemia que a gente está passando, mas nós descobrimos também essa atuação virtual que nós estamos fazendo e vamos estimular a criação de novos comitês, Soninha. Nós precisamos fazer um trabalho junto com o Comitê Lula Nacional para que a gente possa, outra vez, reforçar e fortalecer essa ideia da formação de novos comitês do Lula Livre. Eu me lembro que, na época da fundação do Partido dos Trabalhadores, nós tínhamos o grande diferencial, que eram os núcleos de base. E a gente acabou descobrindo agora os comitês Lula Livre. E a gente precisa fortalecer e formar novos comitês do Lula Livre para o Brasil afora. Muito obrigado a todos pela paciência que vocês tiveram. E se tiver alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para responder. Marinho, resistir e reagir. Obrigada, Djalma. Max. Eu acho que o seu microfone também está fechado. Opa, agora sim, né? Deu certo, agora sim. Não, rapidamente pedir desculpa aqui que minha luminária não está me ajudando muito aqui, por isso está um pouco escuro, né? Mas agradecer o nosso companheiro Carlão. O Carlão, ele é o coordenador do Comitê Lula Livre na Mercedes, ele assumiu, né, recentemente o nosso comitê. Então, o nosso comitê, que foi inaugurado, né, foi lançado em agosto de 2018, e a gente
e quem compõe o comitê, né, o conjunto dos trabalhadores na Mercedes, quem faz a coordenação do comitê, né, o conjunto dos trabalhadores na Mercedes, e tem tirado que a cada ano tem uma troca, né, do grupo de coordenação do comitê. E a gente, quando começou, a gente falou, o primeiro coordenador não vai ficar um mês na coordenação, porque o Lula vai ser solto, vai ser livre rapidamente. E, infelizmente, esse tempo está se estendendo, né? Então, a gente está com o terceiro coordenador, mas isso é uma forma também de trazer a nossa militância, os trabalhadores do chão de fábrica que estão inseridos na luta, inseridos na causa, né? De assumir compromissos, de assumir responsabilidade com a luta e se desenvolver, né? Então, é uma militância nova, uma juventude, né, que está aí na frente, diante dos demais trabalhadores, levando a importância que tem a bandeira Lula livre, não pela uma pessoa, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, mas o que significa o Lula, né, essa pessoa Lula, com a história de luta da classe trabalhadora, né? Então, como todos os comitês, o objetivo enquanto não houver a liberdade plena do Lula, né, o nosso comitê vai continuar ativo, fazendo atuação virtual, ação de rua, né, e levando aí, defendendo a liberdade do Lula para onde for necessário. Muito obrigado, Soninha. Parabéns aí ao Comitê Estadual também pela organização desse programa aí e sucesso. Obrigada, Max. Marinho. Muito bem, Soninha, quero comentar, você agradecer, você, o Djalma, o Max, Emílio, todos os nossos internautas, e só lembrar o seguinte, quando criamos o PT, há 41 anos atrás, era um sonho, era uma utopia, era um desejo de ser um instrumento, assim como a CUT, como os sindicatos, como a Central de Movimentos Populares, como os movimentos sociais, os sindicatos rurais, do campo e da cidade, enfim, para estar a serviço do povo trabalhador, do povo brasileiro, homens e mulheres, das lutas, enfim. Mas muita gente não enxergava que no tempo a gente chegasse a eleger o presidente da República, e nós construímos. E a partir do governo Lula-Dilma, dos governos onde governamos estados, municípios, nós construímos muitos direitos alcançados, geramos muitos empregos, pleno emprego, enfim. E, portanto, é preciso mirar nisso, nessa experiência, renovar as esperanças, resistir e reagir, como disse o Djalma. Nós podemos e temos que continuar lutando pelo fora Bolsonaro, Moro na cadeia, né, e a liberdade plena do presidente Lula, o direito do nosso povo das escolhas, ou seja, o Lula tem o direito a ser candidato a presidente da República em 22, e quando nós estamos vendo os comitês do Lula Livre, o trabalho que os partidos, que o Central, que as entidades, o movimento social como um todo, vem trabalhando, é dar a condição e nessa esperança poder que o povo brasileiro possa, o ano que vem, ter o direito da escolha e sonhar de novo com Lula presidente. Ou não por um capricho, mas porque nós sabemos da capacidade de liderança do presidente Lula para que possa nos liderar, para sonharmos de novo com Minha Casa Minha Vida, sonhar de novo com o emprego, sonhar de novo com o direito à juventude, chegar à universidade, enfim, homens e mulheres do campo e da cidade, o direito pleno ao emprego e à felicidade. Aquele abraço, boa sorte, vamos juntos, conte com o PT do Estado de São Paulo, um abraço ao Chico Macena, que deu oi aí, e a todos os nossos dirigentes, o agradecimento a toda a nossa militância que soube resistir, e é preciso resistir e reagir da maneira mais diversificada possível nesse momento de pandemia. E vamos exigir que a vacina venha o mais rápido possível para a gente poder voltar a fazer as passeatas, as manifestações de rua e, dessa forma, conquistar de novo o direito do nosso povo a ser feliz. Aquele abraço, parabéns, Soninha. Muito obrigada, Marinho, Djalma, Max. São 3 gerações, né? Sopraram aqui para mim, Soninha, são 3 gerações. Olha aí a idade, tem um meio aí. Então, são 3 gerações. Quero agradecer a oportunidade do convite dessa mediação. No dia 18, os comitês são Mairinque e Jabaquara.
o Chico Macena que vai fazer essa mediação no dia 18 às 19 horas. Quero agradecer todos os coordenadores do Comitê Lula Livre pelo Estado de São Paulo, que tornaram isso possível. O pessoal do Comitê Nacional, que ajudou hoje a gente aqui nas mídias, no CAD, a Ana Flávia, o Rafa, muito obrigada. O Luiz, da comunicação do PT estadual, também ajudou a gente. Enfim, são várias pessoas que estão por trás para esse programa acontecer, que estão trabalhando, militando e dando um tempo da sua vida para fazer esse país melhorar e transformar a vida das pessoas. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite. Emílio, especialmente para você, que é o cara que opera isso aqui, faz tornar realidade a gente conseguir falar não só com o Estado de São Paulo, mas hoje esse programa foi para além do Estado de São Paulo. Nós estamos, inclusive, em Oxford e Roma. Então, agradecer cada um dos coordenadores dos comitês da Mercedes-Benz e Rua João Moura, que puderam estrear esse programa. Marinho, pela oportunidade de te ouvir. Um grande abraço, Lula livre, e até o dia 18 com o nosso programa Chamo Lula. Até lá. Um grande abraço.